Mais uma matéria especial do Aratuon, dessa vez para falar sobre dores de cabeça. Mais precisamente para falar sobre dores de cabeça frequentes ou aquelas persistentes, sabe? Que não passam de jeito nenhum. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico, o neurologista, o doutor Yuri Martins. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao Aratuon. Olá, pessoal. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês a respeito desse tema tão comum no consultório, que são as dores de cabeça. Para iniciar aqui a entrevista, eu gostaria de perguntar quais são as causas das dores de cabeça frequentes? Quando a gente trata de dor de cabeça, a gente consegue dividir em dois grandes grupos. A gente tem as dores de cabeça primárias e as dores de cabeça secundárias. Dor de cabeça é algo muito comum. A gente pode ter desde uma virose, uma gripe, um resfriado dando dor de cabeça, até as ditas mais comuns enxaquecas, que são mais conhecidas, né, de uma forma geral na população. E quais são os riscos de dores de cabeça persistentes, doutor? Diante de um quadro de dor de cabeça, a pessoa precisa primeiro identificar qual a causa da dor de cabeça. Como há uma ampla gama de diagnósticos possíveis, a investigação desse quadro de qual o motivo da sua dor de cabeça precisa ser estabelecido, porque o tratamento precisa ser direcionado. E sabendo qual tipo de dor de cabeça, a gente consegue estimar qual o risco, se é uma dor de cabeça que requer um atendimento imediato ou se é uma dor de cabeça que pode esperar uma consulta com o neurologista ambulatorial. Entendo. E a partir de qual momento a dor de cabeça ela não é normal? Por quanto tempo essa dor de cabeça ela pode ser considerada normal e quando ela pode ser considerada preocupante? Quando o paciente tem uma dor de cabeça em que ela muda o padrão, ela muda a forma de ser, ou uma dor de cabeça em que há um início abrupto, um início súbito e que atinge o pico máximo de dor em 1 minuto, quando o paciente tem uma dor de cabeça em que é associada a um outro sintoma neurológico, perda da visão, crise convulsiva, perda da consciência, essas são ditas dores de cabeça que nos preocupam, que precisam de uma avaliação médica o quanto antes. Já aquelas dores de cabeça em que as pessoas sentem comumente, geralmente mulheres perto do período menstrual, ou uma dor de cabeça associada a uma preocupação ou algo pontual, essas dores de cabeça podem ter uma avaliação mais a longo prazo, podem ter um acompanhamento e um tratamento mais a longo prazo com o neurologista no seu consultório. E o que pode significar essas dores de cabeça mais frequentes que levam a esses sintomas que o senhor acabou de relatar? O grande detalhe é a gente conseguir identificar a seguinte questão. Enxaqueca, né, mais comumente conhecida, ela é um tipo de dor de cabeça, mas nem toda dor de cabeça é associada a uma enxaqueca. Então, ter essa diferenciação ela é importante, porque a enxaqueca costuma ser aquelas dores de cabeça que a gente já tem de longa data, que a gente já está acostumado a ter, né? Já as dores de cabeça, elas podem apresentar situações em que não obrigatoriamente é algo crônico, e sim um quadro agudo, né? Como, por exemplo, quando o paciente faz uma sinusite, né, que é uma dor de cabeça diferente de uma enxaqueca. São dores de cabeça que têm características e sinais diferentes. Entendo. E tomar remédio todos os dias faz mal? Muitas pessoas, quando sentem essas dores de cabeça, elas se automedicam, né? Eu gostaria de saber do senhor se essa automedicação é prejudicial. O uso crônico de analgésicos de forma inadvertida, ela pode ter consequências e complicações graves para os pacientes. Tá? A orientação que a gente dá é procure seu médico, faça uma avaliação e procure usar apenas medicamentos orientados pelo profissional. Assim você vai estar mais seguro e, consequentemente, vai ter uma eficácia no seu tratamento. Agora, doutor, qual é o tipo de dor de cabeça mais preocupante? É aquela que a pessoa sempre sente ou aquela que começa do nada e persiste? As dores de cabeça que começam do nada, de forma súbita, e que o paciente não tem o costume de sentir, essas dores de cabeça, elas têm um sinal de alarme. Elas têm aquele sinal de que realmente você precisa de uma avaliação o quanto antes. Dores de cabeça que a gente sente no nosso cotidiano, no nossa rotina, seja por uma preocupação, por um teste, seja por uma preocupação, por uma condição, né, que a gente passa no nosso cotidiano, seja financeira ou de trabalho, essas costumam ser mais serem dor de cabeças benignas e não trazem tanta preocupação.
Agora, doutor, tem uma pergunta especial aqui de uma leitora nossa, Victoria Isabel, leitora especial do Aratuon. E ela perguntou: como a visão pode influenciar para o surgimento das dores de cabeça? A visão, ela entra, né, dentre as possibilidades dos diagnósticos diferenciais, no sentido de que quando você tem uma alteração da visão, você faz esforço para poder enxergar, ou seja, você fica literalmente de uma forma mais simples espremendo os olhos, né? Você acaba contraindo toda a musculatura da região frontal e periorbital. E isso é um dos fatores que podem levar a um tipo de dor de cabeça. Então, ter uma avaliação com seu médico oftalmologista regularmente, ter uma avaliação com seu médico cardiologista também para ver o nível da pressão arterial, faz parte do protocolo de investigação das dores de cabeça. Agora, tem como diferenciar um tipo de dor de cabeça do outro? Quem tem enxaqueca sempre vai ter esse tipo de dor de cabeça? Muitas vezes, o paciente ele pode apresentar vários tipos de dores de cabeça, né? Ele pode ter padrões mistos. O paciente ele pode ter uma enxaqueca e ser acometido por uma sinusite e notar que a dor de cabeça mudou, são dores de cabeça diferentes, mas ele pode sim, em algum momento da vida, ser acometido por mais de um tipo de dor de cabeça. Como, por exemplo, também ele pode ter enxaqueca e, às vezes, apresentar um padrão de cefaleia tensional, que é uma dor de cabeça relacionada à tensão, relacionada ao estresse. Então, são dores de cabeça diferentes e que, às vezes, podem ser acometidas por pessoas em momentos diferentes da vida. Qual o profissional ideal para se procurar para tratar uma dor de cabeça, doutor? Diante de uma dor de cabeça, o médico clínico ele consegue fazer uma avaliação inicial desse quadro. E, após uma avaliação inicial pelo médico clínico, ele pode sim buscar um diagnóstico a mais, um diagnóstico diferencial com o especialista. O neurologista é o profissional em que acaba trabalhando, acaba acompanhando diversos pacientes com queixas de dores de cabeça e é o profissional habilitado para fazer o diagnóstico específico da sua dor de cabeça que você apresenta. Agora, para encerrar a entrevista, eu gostaria de perguntar ao senhor qual é o tratamento especial para a dor de cabeça? O tratamento especial para a dor de cabeça ele vai depender da causa da dor de cabeça. Se você tem um quadro de enxaqueca, você vai precisar ter medidas não farmacológicas, ou seja, vai ter medidas comportamentais e, a depender do caso, também o uso de algumas medicações específicas para tratar a enxaqueca. Agora, se a sua dor de cabeça é por conta de uma sinusite, se é por conta de uma inflamação no seio da face, talvez um antibiótico com um analgésico seja o tratamento mais adequado. Então, não existe uma receita de bolo, não existe uma fórmula pronta para se tratar a dor de cabeça. O que existe é uma avaliação clínica adequada, um exame físico detalhado, se possível, exames complementares para que se chegue a um diagnóstico. O uso de analgésicos, muitas vezes, ele pode amenizar a dor, mas ele, muitas vezes, ele não é a única opção eficaz no tratamento da dor de cabeça. A busca por um diagnóstico adequado, seguido de um tratamento correto, é a forma mais eficaz de resolver o problema. Entendo. Agora tem uma dúvida que me surgiu aqui agora, porque eu lembrei de algumas conversas que eu tive com alguns amigos. Eles utilizam café, né? A cafeína para tentar debelar essa dor de cabeça, melhorar a dor de cabeça. Isso funciona mesmo, doutor? O uso do café, né, de forma pontual, associada a analgésicos, ele tem um efeito positivo realmente na melhora especificamente das enxaquecas. Então, as dores de cabeça que são as enxaquecas, quando você associa analgésicos com cafeína, ele tem um efeito de melhora da dor importante. Porém, há de se chamar a atenção o seguinte detalhe: o uso abusivo e excessivo da cafeína também pode ser um vilão na causa e na intensidade da sua dor de cabeça. Então, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose e no tempo. Então, ter esse cuidado é importante no tratamento das dores de cabeça. Muito obrigada, doutor. Vamos encerrar a entrevista por aqui. Obrigada pelo seu tempo, pelas explicações e até logo. Muito obrigada a todos que assistiram a entrevista até aqui também.